bem, de volta aqui no 90 Minutos, vamos falar de tecnologia. E aí, Micael? Upgrade com Alex Fernando aqui ao meu lado. Alex, muito bom dia. Bom dia, Marcos. Resolve o WhatsApp para nós, Alex. Bom dia a você que nos assiste. Realmente o grande assunto do momento é a decisão lá que derrubou o WhatsApp e foi negada essa madrugada o recurso impetrado pela empresa, alegando que o fato era desproporcional, à medida que, se a ideia era punir a empresa para que ela liberasse uma informação que ela já disse reiteradamente que não tem, nós até explicamos isso aqui lá no segundo programa, que realmente não tem, do ponto de vista técnico, o juiz que está querendo tirar a lei de pedra. Não tem como fazer. Não tem possibilidade. A empresa, ela já, inclusive de umas semanas para cá, ela já está colocando até um avisinho, quando você vai mandar uma mensagem para alguém, ela coloca um aviso lá dizendo que está sendo utilizado criptografia de fim a fim, ponta a ponta. Significa que existe uma chave criptográfica entre você e a pessoa com quem você está falando e só vocês dois vão conseguir ler essa mensagem. Então, a empresa não tem como ela ler mesmo, não é porque ela está se negando, ela não vai conseguir fazer. E realmente a medida, se a ideia era punir a empresa, realmente não está funcionando. Ela está punindo a economia brasileira, que já está muito fragilizada, o povo brasileiro que já está cansado de, praticamente, vivemos numa ditadura, até porque, se você analisar, países que controlam o uso da internet são basicamente Coreia do Norte e China. Não temos nem o caso da nossa vizinha Venezuela, que parece que é onde o Brasil se inspira, não chega a esse ponto de controlar. Acho que lá na internet tem, Lá viu? na internet tem. Não tem papel higiênico, horas. Vai ter internet. É bem provável que seja esse o motivo de não haver o controle. Se você reparar, tem países como o caso da ditadura egípcia ou mesmo o Líbano, as redes sociais foram responsáveis por derrubar o ditador. E daí dá para entender o porquê que governos ditatoriais eles têm tanto medo de rede social. E no Brasil, por incrível que pareça, nós chegamos a adotar práticas como essa que apenas pune a população e não pune a empresa. Temos que reparar que existem empresas hoje que te utilizam do WhatsApp para vender. Isso inclusive foi noticiado ontem pelo Jornal da Globo. Empresas que 30% do faturamento dela, das vendas que ela fecha, são feitas através do WhatsApp. A partir do momento em que você corta essa ferramenta, você está já fragilizando ainda mais a empresa, que hoje a quantidade de falências que são abertas mensalmente está assustador. E aí entra aqueles paliativos que a população tenta adotar, como o uso de VPN. Nós chegamos a tratar desse assunto algumas vezes. VPN é um recurso do ponto de vista tecnológico muito interessante. Ele funciona, ele abre um túnel criptografado que também não será possível ler o que está dentro, entre você e um destino, que provavelmente esse destino está fora do país. Mas há que se salientar que precisa-se ter certeza da idoneidade da empresa que fornece essa VPN. A partir do momento em que você instala uma VPN no seu telefone para você navegar por dentro desse túnel, nós temos um problema que pode acontecer de o lado de lá, onde você está estabelecendo seu túnel, seja confiável e a sua informação está trafegando de forma segura, e pode ser que você esteja dentro de praticamente uma armadilha, onde você vai estar trafegando os seus dados dentro de uma rede onde alguém está te espionando. E se você estiver utilizando somente para uma conversa de algum tipo, tudo bem. No caso do WhatsApp, ele está até protegendo a comunicação. Mas existem outras coisas, como às vezes você está utilizando o seu navegador internet enquanto você está conectado a essa VPN. Você pode passar dados que são sensíveis ali, você pode acabar fornecendo senhas ali, padrão de comportamento. Então, há que se ficar esperto quando se utiliza um recurso como esse. Talvez seja num momento de desespero que as pessoas façam isso, porque praticamente você cortou a comunicação da pessoa
por 72 horas, o que é um tempo, apesar que eu não acredito que chegue a 72 horas. Foi negado apenas por um tribunal regional e muito provavelmente subirá para Brasília, onde no primeiro juiz ou desembargador que pegar, ele vai derrubar. Provavelmente vai ser um ministro. E o que acontece? Existem outras soluções, como outros aplicativos. O favorito de todo mundo lá, que é o Telegram, chegou a dar uma pane ontem, porque automaticamente houve uma migração de milhões de pessoas para cima dele, e a rede dele não tinha suporte para isso. Aí foi relatado instabilidades e tudo, mas é uma solução mais interessante, mais segura até do ponto de vista técnico, do que utilizar uma VPN. A VPN é interessante se você tiver certeza de quem está do outro lado. E eu até diria para você que você poderia usar em definitivo. Aham. Você não ficaria mais à mercê de decisão de juiz singular no Brasil. E do outro, como você não tem como atestar essa qualidade, até porque os que são mais confiáveis hoje, as empresas que fornecem VPN, são pagas, você vai pagar algo como $10, $15 por mês para usar. Ninguém está aguentando mais ouvir falar em aumento de custo. Então, isso aí torna uma coisa meio proibitiva. Mas o conselho que a gente dá aqui para vocês é utilizem outros aplicativos, como o Telegram mesmo, que todo mundo está utilizando, está gostando. Do ponto de vista técnico, ele não é muito diferente do WhatsApp. Tá? O WhatsApp só tem mais nome, porque realmente ele chegou primeiro. Vamos falar hoje de um assunto que semana passada, a gente começou a falar da parte de rede, que cai muito em concurso. Por sinal, de tudo que cai em concurso público, a parte mais cobrada é a parte de internet, a parte de comunicação, a parte de rede. E nós precisamos falar da parte que mede as redes sem fio. Rede sem fio, todo mundo conhece, é Wi-Fi. E quando a gente fala de rede sem fio, não é necessariamente Wi-Fi. Existem uma porção de outras, um Bluetooth, como a gente até mencionou, existe outros protocolos como o chamado de Zigbee, utilizado em automação de casas, que ele também é uma comunicação sem fio. Tem o próprio Wi-Fi, que é um padrão específico que foi muito adotado para comunicação de smartphones, notebooks. Existem padrões 5.8 que são utilizados pelos provedores de internet, a rádio, também utilizam isso. E existem as próprias tecnologias 2G, 3G, 4G e no futuro agora 5G, que está sendo testado em alguns locais do mundo. Vamos dar uma olhada na nossa primeira imagem? Na próxima. Aqui você consegue ver a classificação delas pelo alcance em que elas produzem, que elas causam um efeito, e aquela classificação que a gente comentou lá no primeiro dia que a gente falou sobre a parte de rede, a infraestrutura. A primeira ali embaixo, chamada de PAN, é aquela rede pessoal, Personal Network. Basicamente, hoje ela é representada pelo Bluetooth. E ele tem um alcance, em tese, de até 10 metros, mas na verdade ele não chega a 10 metros porque normalmente você tem algum tipo de obstáculo, parede, móveis. Ele basicamente foi feito para, sei lá, você está próximo de um amigo seu e quer passar um arquivo para ele, foi criado para você fazer isso, você envia pelo Bluetooth. Você tem um fone de ouvido, Bluetooth, não quer ficar com aquele cabo pendurado ali no rosto durante o dia e tal, você quer o telefone no bolso, a comunicação vai ser feita via Bluetooth. Você está no seu carro e você quer conectar o seu aparelho telefônico com a sua central multimídia, o seu aparelho DVD ou o próprio recurso que o carro já fornece, você vai fazer isso utilizando Bluetooth. Quando você fala naquele aparelhamento lá, é feito utilizando esse tipo de protocolo. Cabe salientar uma coisa aqui. Quando a gente fala muito em protocolo, em tecnologia, você vai escutar muito o nome protocolo. Protocolo você tem, além dessas tecnologias mais simples, você tem o IP, tá? Do endereçamento que a gente falou na quinta-feira, é um protocolo. Você tem o DHCP, que a gente falou sobre atribuição automática dos endereços, também é um protocolo. Você tem os protocolos mais simples, eles são cobrados em concursos públicos em massa. Como, por exemplo, eu já vi cobrando DHCP, nós vamos falar dele daqui um pouco, POP3, IMAP, HTTP, que é a própria navegação na internet. O que mais? DNS, aquele serviço de nome que a gente citou na quinta-feira. Esse tipo de coisa, esse tipo de protocolo, ele é muito comum e ele é cobrado.
Protocolo, para ficar fácil de entender, encara como sendo uma linguagem, tá? Para você se comunicar com... Volta pra gente aqui, Micael. Para você comunicar com uma outra pessoa, por exemplo, eu estou aqui, para me falar com o Marcos e ele conseguir me entender, eu preciso utilizar uma linguagem, um idioma que ele entenda. Da mesma maneira que se eu estou falando com vocês, eu preciso falar numa linguagem que todo mundo consiga me entender. A isso você pode fazer uma analogia a protocolo. Para uma máquina conseguir conversar com a outra, as duas têm que utilizar a mesma linguagem. Como a gente não fala basicamente a máquina inteira, é basicamente um aplicativo, uma parte dela que comunica com a outra. Por exemplo, se você usa um Skype numa máquina, para comunicar com o Skype da outra, você utiliza um protocolo específico do Skype que comunica com do Skype da outra máquina. Uhum. Então, basicamente, protocolo, quando a gente diz protocolo, é um conjunto de regras que estabelecem a comunicação entre dois lados. Ou a mesma coisa que linguagem, tá? Como você tem um português, um inglês, um mandarim, entendeu? Da mesma forma. Voltando lá, quando nós temos, pelo padrão, a rede comum, a rede de menor alcance, a personal, que é feita pelo Bluetooth, nós temos a intermediária, a LAN, que a gente falou lá, que é Coloca a imagem de novo pra gente, Micael. aquela utilizada por cabo, aquele cabinho azul que a gente comentou, é a conhecida como rede local, ou LAN, tá? A sigla em inglês vem de local, Area Network. Você vai encontrar em concurso, por exemplo, ou material técnico, sempre que você vai encontrar alguma coisa, você vai referir a LAN. É aquela rede de menor alcance. Ali diz até 150 metros, porque basicamente os roteadores, aqueles access point que você compra, aquele com as duas anteninhas, ele foi feito inicialmente para a distância de 150 metros. Só que o cabeamento foi feito para 100 metros, tá? Até você utilizar um repetidor. Então, rede local, normalmente, ela é de um alcance menor. Basicamente, é uma casa, sei lá, um escritório pequeno. Aí isso dá o nome de LAN. Você tem a que a gente nem chegou a falar, que é MAN, que basicamente uma... Tipo, vamos imaginar que eu tenho dois escritórios dentro de uma mesma cidade. Um aqui e uma outra lá na Jaiara, por exemplo. E eu preciso comunicar os dois. Uma rede desse tamanho seria dado o nome de MAN, ou de Metropolitan Area Network. Vem de região metropolitana. E ali está especificado a utilização de uma tecnologia chamada WiMAX, só que ela não progrediu. Por causa de regulamentação em várias partes do mundo, ela acabou não andando. Em alguns locais existem pilotos funcionando, como na Rússia, mas ela não se propagou como se esperava. O mesmo se utiliza ela para promove o WiMAX lá em cima, e também não se utilizou. A WAN é uma área, uma rede geograficamente separada. Pode ser tanto de estados diferentes, países diferentes, continentes diferentes, como é o caso da internet, que é uma rede basicamente espalhada pelo planeta. Basicamente, para fazer esse serviço de WAN e MAN, eu utilizo em redes, quando eu falo de redes sem fio, normalmente é feito utilizando 3G ou 4G. Tá? No Brasil, praticamente só 3G. Volta para a gente a imagem aqui. Aí, o que acontece? Você tem, por separação dessa forma, e existem tecnologias e tecnologias para ser utilizado um determinado tipo de imagem. Vamos dar uma olhada na nossa próxima imagem. Aqui você enxerga um padrão, os dois padrões comumente utilizados até hoje, na verdade. Ali no final, não sei se está dando para enxergar o N, mas nós temos o padrão 802.11G e temos o padrão 802.11N. Basicamente, os roteadores de primeira geração, eles trabalhavam com esse padrão, que era o G, a velocidade de até 54 mega. E, posteriormente, foi progredido para o 802.11N, que é o padrão conhecido só como padrão N, ele trabalha a velocidade de até 300 mega. Você vai quando você compra um roteador, lá está aquela velocidade lá na capa, tipo 300 mega. Aquilo ali é o padrão em que ele está trabalhando. O N, ele trabalha normalmente com mais de uma antena, mas dá para fazer com uma ou às vezes com a antena interna no próprio dispositivo. E ele trabalha por reflexão, igual a uma rede celular funciona. Ele consegue atingir uma velocidade maior, lembrando que os 300 mega que está ali é apenas a comunicação total do dispositivo. Se você tem 10 computadores conectados ali e 5 se falando com 5, automaticamente você vai dividir essa velocidade entre as 5 comunicações.
Então você não vai conseguir 300 MB para todo mundo. E cabe lembrar de uma outra coisa. No Brasil, salvo algumas raras exceções, você não tem internet com essa velocidade. Como nós só temos uma internet de 2 MB, 5 MB, É possível você receber o que você paga também, né, Alex? De mega, não é? Às vezes você ainda tem no Brasil, ainda tem aquela, só é garantido uma velocidade mínima na ordem de 20%, agora mais recentemente 40%. Quando você vai lá e compra um pacote de uma operadora aí de 10 MB, não quer dizer que você vai receber 10 MB, na verdade. Ela é obrigada a te entregar só 40, hoje 4 40%. megas? Hoje 40%. Mas pasmem que até 2 ou 3 anos atrás ela não era obrigada a te entregar nada. Tá? Você podia ir lá comprar 10 MB ou comprar aqueles incríveis 100 MB que você via na propaganda, e na hora que você fosse utilizar um Skype, por exemplo, ficava cortando. Ou você acessar um YouTube, você tem que ficar esperando o vídeo carregar, por incrível que pareça. Nesses casos não adianta você ter um roteador muito rápido, se você tem basicamente uma máquina ou duas ali comunicando, e ele não vai dar a saída que você espera para a internet. Não vai mudar muito na sua velocidade. Vamos dar uma olhada na próxima imagem? Aqui nós temos uma comparação de frequência. O padrão utilizado atualmente é 2.4 GB. Quando a gente fala de gigahertz, praticamente todo o equipamento que se comunica hoje, ele utiliza radiofrequência e a medida é nessa frequência que está aí. O padrão 2.4 é um padrão que ele não tem regulamentação no mundo, ele é de utilização livre. Então, ele é utilizado por telefone sem fio, é utilizado por micro-ondas, ele é utilizado por controles remotos, então, e pelas redes sem fio, Wi-Fi. Inclusive o Bluetooth utiliza a mesma frequência. Quando a gente fala nessa frequência, ela basicamente é muito poluída, por causa da quantidade de dispositivos que tem. Então, você não vai conseguir atingir uma velocidade muito alta utilizando ela. Quando você trata de uma frequência mais alta, como as redes a partir de 5 GB, a frequência de aproximadamente 5.8 ela é liberada também, não é regulamentada no mundo inteiro. Tanto que a frequência é utilizada pelos provedores da rádio. Esses radinhos que você vê em cima das casas se comunicam nessa frequência. Ele, como a frequência é mais alta, ele me permite utilizar um espectro maior para passar uma banda maior. Só que, à medida que eu aumento a frequência, eu fico mais suscetível a barreiras. Como, por exemplo, uma parede, ela vai me causar uma redução do meu espaço maior quando eu utilizo uma frequência maior. Essa imagem ilustra isso. Quando eu tenho uma parede ali, no 2.4, apesar de que, repara que o espectro está menor, o feixe de luz está menor, eu vou conseguir abrangir, alcançar uma distância maior em relação à frequência de 5, onde eu não vou conseguir atingir uma distância tão grande, por causa de uma barreira que tem ali na frente. Dá uma olhada na próxima imagem agora. 802.11ac é conhecida como a nova geração de rede sem fio, Wi-Fi, para dentro de casa. São dispositivos que hoje, basicamente, eles têm 3, 4, 5, 10 anteninhas. Tá? Ele trabalha utilizando um mix de frequência, tanto a 2.4, que é por questão de compatibilidade, os telefones que nós temos hoje utilizam 2.4, o seu notebook é 2.4, praticamente todas as redes sem fio hoje, as plaquinhas de rede sem fio, elas trabalham nessa frequência, ele vai continuar utilizando esse padrão, mas traz embarcado a frequência de 5 GB, com direcionamento de feixe para conseguir propagar um pouco mais. Ao invés de eu colocar uma antena e propagar em todos os sentidos, eu propago ali. Quando eu sinto que um determinado dispositivo está puxando numa direção, eu concentro a informação para lá. Ele muda sozinho? Ele muda sozinho, já é inteligente. E ele consegue trazer até 1 GB de velocidade. É uma velocidade bem maior quando você fala na sua casa de, por exemplo, você assistir um filme em 4K, que é a nova sensação. Você precisa de banda maior. Provavelmente um roteadorzinho até um N não vai conseguir suprir essa necessidade que você precisa. E para isso ele resolveria dessa forma. Só que está começando agora, esses dispositivos ainda estão caros. Por questão de compatibilidade, ele ainda está aceitando 2.4, mas a Apple já anunciou que o próprio MacBook dela, o próximo, já vai vir com conexão, com suporte SAC, já com frequência de 5, tá? E consegue uma comunicação mais alta. Mas, de novo,
se a gente lembrar que nós estamos no Brasil, onde você não tem a liberdade nem de usar um WhatsApp, falar de uma velocidade mais alta para você poder navegar numa velocidade mais alta, para nós nos parece até um sonho, que talvez daqui a uns 10 anos seja possível. E vai chegar uma hora que essa outra frequência vai estar lotada também, Alex? Vai, hoje na verdade o espectro lá fora, tá? Não dentro de casa, mas trafega no céu, ele já está lotado. Todos os provedores hoje utilizam isso. Uhum. Muito no passado era aquela anteninha de grade, lembra? Aquela era o 2.4. Naquilo, exatamente pela contaminação do ambiente, que por ter muita rede trafegando começa a dar interferência, começaram a utilizar as redes de 5, que hoje também já está ficando lotada. Uhum. E vamos dar uma olhada na nossa próxima imagem ali. Aqui eu trouxe para vocês algumas imagens de alguns roteadorzinhos que você vai encontrar no mercado. Esse é um da Ubiquiti, conhecido como UnoFi. Ele, apesar do custo ser um pouco elevado, ele em matéria de alcance talvez seja o melhor do mercado, tá? Uhum. Ainda na rede N. Dá uma olhada na próxima. Esse aqui é um da Linksys. Esse é o mesmo fabricante da Cisco, tá? Potência do mercado. Também o preço dele é um pouco elevado. Vamos dar uma olhada no outro. Esse já é um D-Link, é um padrão mais... É um equipamento mais caseiro, acessível, né? mais caseiro, muito fácil de se encontrar em residências, mais barato. Dá uma olhada no outro. Esse é um TP-Link, tá? Também esse aqui já é um roteadorzinho de tecnologia AC, tá? Uhum. Dá uma olhada no próximo. Esse é um TP-Link de tecnologia UN comum. As 3 antenas ali, elas aumentam significativamente o alcance do sinal. Uhum. Você vai conseguir navegar numa distância maior do roteador e com uma frequência maior. Vamos falar agora de 2 pontos que são bem sensíveis, que é até uma dica para que você consiga olhar a segurança da sua rede e dentro de instantes falaremos sobre como você melhorar a performance de forma significativa. Uhum. Quando a gente fala de segurança, rede sem fio tem aquele paradigma. É muito fácil de você conectar, por causa você não precisa de cabo, não precisa de nada, a praticidade é maior. Em compensação, a praticidade para você ser invadido, seus dados roubados, também aumentou significativamente. Para isso, você utiliza, desde o princípio, elas utilizam protocolos de criptografia ali em cima, que são algoritmos feitos para embaralhar aquela informação de forma que, a partir do momento que ele impõe uma restrição para você entrar na rede, ele também embaralha o tráfego entre você e o roteador e entre você e o que está do outro lado, como a internet. Para você acessar seu serviço bancário, ou uma comunicação, um e-mail, o e-mail, de cara, ele já não é criptografado, tá? Então ele vai passar em texto limpo. Se você estiver utilizando uma rede sem proteção, qualquer um que esteja no meio do caminho vai conseguir ler. Para fazer isso, você utiliza os protocolos. O primeiro que foi criado, dá uma olhada na imagem de novo, o app, que ele foi feito primeiro em 64 bits, depois 128 bits. Esses bits é o tamanho da chave de criptografia que ele usava. Ele existem, no protocolo app, existem falhas estruturais que permitem que ela seja quebrada muito facilmente. Ele caiu em desuso, apesar que você ainda localiza por aí empresas, repartições públicas, áreas públicas e até dentro de casa, gente utilizando esse protocolo. Se você na sua casa utiliza ele, recomendo que saia imediatamente, utilize outro. Esse protocolo permite que uma criança de 7 anos com um aplicativo no notebook consiga invadir a sua rede. Uhum. Vai conseguir ler tudo que você tem, vai conseguir até alterar a configuração do seu roteador. Ele não é mais seguro. O sucessor dele ficou sendo o WPA, o mais novo WPA2, que basicamente é a mesma coisa, só aumentou o tamanho da chave. Ele, até agora, ele é seguro, não foi possível quebrar, e praticamente 100% dos equipamentos de rede sem fio tem suporte para ele. Então, recomendo que você dê uma olhada lá. Se você está utilizando o app, mude para o WPA imediatamente. O app permite chaves criptográficas muito pequenas, tipo senha 1, 2, 3, 4. Uhum. Tá? No WPA você não vai conseguir. Com menos de 8 ele nem aceita. Eu recomendo que você não utilize senhas desse tamanho. Em Wi-Fi, como você pode utilizar senha de até 100 caracteres, utilize uma frase, um nome completo de alguém ou de alguma coisa, de preferência que não seja o seu, de filho, pai, mãe, que seja uma coisa tão fácil de ser
O cachorro da adivinhada. família sempre é a senha sempre também. é a senha. O nome do cachorro. Esse tipo de coisa, por ser muito óbvia, provavelmente vai ser adivinhado muito facilmente. Então, aconselho que utilize uma frase, sei lá, uma citação de alguma coisa que você viu num livro. Põe lá uma chave maior, tira os espaços, concatena, deixa uma senha com 30, 40 dígitos. É pouco provável que alguém vai lembrar. Salvo se você fica falando essa citação toda hora, né? Ou coloca lá na sua rede social, no seu status do WhatsApp, quando ele voltar, né? E esse tipo de coisa, se você colocar lá também, não vai adiantar muito. Todo mundo vai acabar. Porque a ideia tem sido, eu acho que nem tanto roubar dados, é roubar mesmo o sinal da internet, né? O cara se Hoje é aproveitar só porque disso, né? existem aquelas mentes do mal que ele tá lá para, E o cara por já exemplo, tá pegar. lá e já aproveita e dá uma olhadinha em alguma coisa que interessa a ele, Às vezes né? tem alguma coisa, uma informação que ele possa fazer dinheiro com ela. Se o cara tem o mau caratismo de roubar o sinal da internet dos outros, ele vai roubar outra coisa, né, Alex? Isso é Tranquilamente, né? E nosso tempo está acabando. Na quinta-feira eu passo para vocês uma explicação de como você melhorar a velocidade do seu Wi-Fi. Tá? Nem a segurança, mas existem configurações simples que você vai fazer ali. Para isso, eu preciso explicar de novo como funciona o DHCP, que nunca é demais frisar. Ele é cobrado em concurso público. Tá? E a gente comentou na semana passada, muita gente zera nisso. Zero. Não passa porque não se preocupa com isso, né? E se você pode fechar todas as outras matérias. Se você zerar uma, você está desclassificado. Tá? E cada dia mais, mesmo as provas mais básicas, estão cobrando conhecimento que não são tão básicos assim. Então, você precisa ficar de olho nisso. E vamos passar todos os protocolos, os que são cobrados lá, que são mais comuns, nós vamos passar sobre eles aqui ao longo das semanas, para que você consiga fazer um concurso aí, se dá bem. E se você apenas precisa, é um usuário da tecnologia, esse conhecimento vai te fazer bem. Como você, em pequenas implementações, você melhora a sua segurança na sua casa, no seu escritório, a velocidade da sua comunicação. Às vezes, por um cabo está no lugar errado ali, ó. Você só tira o cabo de um lugar e coloca no outro, e 2 cliques no seu roteador, você melhora a sua internet em 20%, 30%. Vale a pena. Legal. Alex, até quinta. Até quinta. Muito bem. E com o final desse bloco, a gente conclui a edição de hoje do 90 Minutos. Lembrando que a partir das 5 horas da tarde tem o Horizontal. Aliás, Lucivão Machado e comigo hoje, na apresentação do Jornal dos 5. E eu volto também aqui no 90 Minutos amanhã, a partir das 8 horas da manhã. Você fica agora com a sessão ao vivo da Câmara Municipal de Anápolis. Um abraço, até a próxima.